Queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do tempo comum e a missa deste domingo, em questões de liturgia, é o prosseguimento da missa do domingo passado. Hoje nós encontramos a resposta de várias perguntas que ficaram abertas no domingo anterior. Será mesmo que Jesus veio para instalar um ano da remissão das dívidas? Jesus teria desejado realizar materialmente esta utopia? A citação do Ano da Graça não é relacionada por Lucas como uma mera reforma social, mas com a pessoa de Jesus mesmo. Jesus anuncia o ano agradável da parte do Senhor, a encarnação dos dons de Deus para o seu povo, especialmente para os mais humildes. Mas o povo de Nazaré não recebe com agrado o profeta que anuncia. Afinal, ninguém é profeta em sua própria terra. Nazaré aplaude a mensagem do ano da remissão, mas rejeita aquilo que Jesus, em sua pessoa, representa, a salvação universal. Irmãos e irmãs, o evangelho desse quarto domingo do tempo comum começa com a palavra hoje. O que é hoje para Lucas? Todas as esperanças, todas as expectativas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Jesus se apresenta como aquele que nele se realizam todas as esperanças, mesmo contra todas as esperanças dos homens e das mulheres. Jesus se apresenta como o Filho de Deus, o esperado, o Messias, o Cristo, o caminho certo e seguro de salvação. E o Verbo se fez carne. Aqui estão o resumo de todas as qualidades do Filho de Deus. Filho de Deus igual ao Pai, carne que não é somente corpo, mas toda a condição da pessoa humana, exceto o pecado, conforme nos ensina Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ao assumir a humanidade, Jesus se fez homem em tudo, exceto no pecado original. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Sendo imagem do Deus invisível, Jesus é o homem perfeito, que restituiu a criatura humana à semelhança divina, deformada desde o pecado primeiro, ou seja, desde o pecado original. Nós somos convidados hoje a trilhar os caminhos da fé em Jesus Cristo, o Senhor. A nossa fé vem pela adesão amorosa ao projeto de Jesus, que é um projeto de santidade, de vida, coerente e de caminho seguro para a vida eterna, para a vida em Deus. Para se ter fé é necessário cortar a autossuficiência. O autossuficiente não sente a necessidade da fé e não tem condições para a graça da fé. É como uma pedra dura em relação à semente. Pode tentar plantar, mas não vai brotar. Ouvir a palavra de Deus é bom, mas não é tudo. É preciso colocar em prática a palavra ouvida. É preciso viver as Sagradas Escrituras. Temos que tomar uma decisão. Colocar em prática o nosso sacerdócio batismal, evangelizando todas as pessoas, todas as gentes. Mas como aderir à fé? O nosso sim, o nosso fiat, a exemplo da Virgem Maria, que acreditou esperar o Filho de Deus por obra e graça do Espírito Santo, deve ser um caminho de cruz e de compromisso. O meu sim implica assumir a cruz de cada dia e seguir atrás do Senhor, assumindo todas as consequências. O seguimento de Jesus implica em seguir ao Redentor do homem, ao Filho de Deus, aquele que veio trazer a palavra de vida eterna e pela sua paixão redentora e ressurreição inaugurou o tempo da salvação, restabelecendo a aliança quebrada pelo pecado original. Caros irmãos e irmãs, quantas vezes nós somos como os nazarenos? Quantas vezes nós não falamos um não para Jesus? Mas muitos poderiam se perguntar: como é que pode eu, um batizado, falar um não para Jesus? Isso é bobagem. Mas ocorre muitas vezes que nós caminhamos na contramão de Jesus, deixando falar mais a nossa humanidade e nos esquecendo que pelo batismo Jesus nos eleva à categoria não só de humanos, mas sobretudo de filhos de Deus.
Temos que crer neste domingo que Jesus é o carpinteiro de Nazaré, é realmente o Filho de Deus, o prometido que o Antigo Testamento anunciara, mais do que um mero profeta, mas o Filho de Deus. Jesus já não era esperado e designado para a missão de Salvador desde o início da criação. Assim, a missão de Jesus e a própria missão da igreja querida, instituída por ele, não podem ser analisadas pura e simplesmente com os olhos humanos, mas sobretudo com os olhos da fé em Jesus, que morreu na cruz pela salvação do meu pecado, do seu pecado, dos pecados da comunidade, dos pecados do mundo inteiro. Jesus assumiu a nossa humanidade para que o humano, purificado por Jesus, se tornasse divinizado. A cena do Evangelho de hoje, meus irmãos, se repetiu tantas vezes na história da salvação. Hoje, Jesus, rejeitado em seu lado humano, foi conduzido para fora da cidade para ser eliminado. Quantas vezes a igreja, exatamente por seu lado humano, foi perseguida de morte? Mas a igreja, como Jesus, tem também um lado divino e, por isso, passando no meio dos perseguidores, continuou o seu caminho. Isso porque Jesus disse: e nem as potências do inferno acabarão com a minha igreja. Irmãos caríssimos, particularmente o que nos causa tristeza dentro da perspectiva dos homens é a inveja, a calúnia e a difamação. O povo de Nazaré não aceitou Jesus por causa do maior pecado que contamina a sociedade atual: o egoísmo. Esta praga chamada egoísmo, que faz a pessoa preocupar-se exclusivamente com as coisas do seu interesse, que quer um Deus a seu serviço e não admite que todos têm os mesmos direitos à graça de Deus. Puro legalismo, falsa vida de comunidade. Os nazarenos ontem reclamavam que Jesus havia curado doentes, efetuado milagres fora de sua parentela e vizinhança. Se tinha o dom de cura, que curasse os doentes de sua parentela, de sua terra. E os nazarenos se revoltaram contra Jesus. Jesus, em vão, havia dito que Elias e Eliseu curavam no exterior outras pessoas. Aqui está a grandiosidade do mistério da salvação de Jesus. Ele veio para todos, sem distinção, sem retrato falado, sem fofoca, sem distinção, para todos, universalmente. Nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Os habitantes de Nazaré julgam conhecer Jesus. Afinal, eles viram Jesus crescer, sabem identificar a sua família, os seus amigos. Mas, na verdade, não perceberam a profundidade do seu mistério. Trata-se de um conhecimento superficial, teórico, que não leva a uma verdadeira adesão à proposta de Jesus. O caminho do profeta é sempre um caminho onde se lida permanentemente com a incompreensão, com a solidão, com o risco. E, no entanto, um caminho que Deus nos chama a percorrer, na fidelidade, até o fim, a sua palavra.